Pessoal, hoje teremos uma aula sobre as preposições, né? As principais preposições em inglês, né? Prepositions. Então, hoje falaremos sobre as preposições em inglês, correto? Então, vai fazendo suas anotações para no final desta aula você aprender sobre as principais e mais usadas aí em inglês, né? O que são preposições? As preposições em inglês, né? Prepositions são termos que funcionam como conectivo das orações e também em português, né? São muito importantes para conectar palavras de uma frase, é, sejam substantivos ou pronomes, estabelecendo uma ligação entre elas. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases, né? Então, qual o papel das preposições? O principal papel delas é estabelecer sentido, né? Ou seja, sem elas, aquela frase ou aquelas duas palavras ali ficariam sem sentido. Vou citar um exemplo aqui apenas. Por exemplo, se eu disser aqui casa de barro, se eu disser assim, casa, barro, sem a preposição de, observe que a frase fica sem sentido, né? Então, ao colocar essa preposição de, as duas palavras aí fizeram sentido entre si. Casa de barro, né? Então, vamos lá. Significado das preposições, né? As principais e mais utilizadas preposições em inglês são, tem o in, né? On, at, to, for, né? Então hoje vamos falar sobre essas preposições. O que significa in? Dependendo do contexto, pode significar dentro de, em, de, no e na, né? Agora a próxima, on, dependendo do contexto, pode significar sobre a, em cima de, acima de, em, no e na, né? Então já temos o significado das primeiras. At, o que significa? Dependendo do contexto, pode significar a. Tá? Observe que aqui está com crase, né? É um A craseado. Em, na, no, né? Vamos para a próxima. To, dependendo do contexto, pode significar para a, né? Para e a. For, dependendo do contexto, pode significar para, durante, por, né? Então, esse é o significado dessa preposição em português. Então, observe que cada uma aqui tem um uso, né? É usado de uma determinada forma. Para isso, vamos ver aqui algumas regras sobre o uso de cada preposições, né? Regras e exemplos. Por exemplo, aqui no in, a preposição in é utilizada nos seguintes casos: para indicar tempo, seja ano ou mês, as estações do ano ou uma parte do dia. Exemplos: I study in the morning. Observe que aqui tem a preposição in, né? Aqui nesse quadrinho roxo, in, tá aqui a preposição. Eu estudo de manhã. Então a preposição in pode indicar aí uma relação de tempo. Pode ser mês, ano ou estações do ano, ou também partes do dia. Como aqui no exemplo, eu estudo de manhã. I study in the morning. Agora aqui um pouco de atenção, né? Pay attention. Nesta regra existe uma exceção em relação ao termo night. Nesse exemplo, a preposição utilizada é at. Por exemplo, at night, à noite, né? Observe que aqui tem a preposição, né? Então aqui tem a crase, at noite. Para indicar lugar, seja uma cidade, um país ou um local específico, né? She lives in Brazil. Ela mora no Brasil, né? Então aqui também está indicando lugar. Pode ser cidade, país ou local. He works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. Aqui também foi usado no sentido de cidade, né? Então até agora já aprendemos alguns usos da preposição in. Temos aqui uma observação.
In the significa em, no, na, nos ou nas. Observe que o uso dessa expressão aqui, ó, in the, significa isso aqui, ó, em, no, na, nos e nas, né? Finalizamos aqui a primeira preposição, né? Então vamos para a próxima. On. A preposição on é utilizada nos seguintes casos: para indicar tempo. No entanto, é diferente do in. Ela é usada para datas específicas. Exemplos. Então aqui temos datas específicas, né? Observe aqui que está 15 de março, né? Aqui não. Indica tempo, mas é o ano, o mês, né? Parte do dia sem especificar uma data em si, né? Então temos um exemplo: I was born on March 30. Eu nasci em 15 de março, né? Aqui está no em 15, mas é 15 de março. She studies English on Thursday ou Tuesdays. Ela estuda inglês às terças e quintas. Então aqui está especificando o dia, a data em que ela estuda. Por isso usamos aqui o on, né? Mais uma atenção aqui. Todos os dias da semana em inglês são precedidos da preposição on. Então essa regra aqui também já é. Vamos ao exemplo. She will go to the beach on Sunday. Ela vai à praia no domingo. Então toda vez que tiver os dias da semana, usa-se on. Esta preposição on, né? I hate to get up early on Mondays. Odeio acordar cedo às segundas-feiras, né? De novo aqui, tem a preposição aqui e a preposição aqui. Por que que tem ela aqui? Porque tem os dias da semana, né? Também é usada para indicar lugares e objetos. Todavia, diferentemente do in, ela é usada para locais e objetos que possuem uma superfície. Nesse caso, ela significa em cima de, sobre a. Exemplos: The book is on the table. O livro está em cima da mesa ou na mesa, né? Então está aqui indicando a posição onde está o livro, né? O lugar. Mais um exemplo: The pillow is on the floor. O travesseiro está no chão, né? Também aqui de novo está indicando o lugar onde está o travesseiro, né? Para referir meios eletrônicos onde informações são disponibilizadas. Exemplos: I read that information on the company's website. Eu li aquela informação no site da empresa, né? Então, para referir-se a meios eletrônicos onde as informações são disponibilizadas. Então, o on novamente usado aqui para falar sobre o site, né? Para indicar nomes de ruas ou avenidas. I live on Valadares Street. Eu moro na rua Valadares. Mais um exemplo da expressão on, né? Da preposição. Entretanto, se o endereço for acrescido de número, utiliza-se at. Então, aqui nesse exemplo não tem o número da casa, né? Tem apenas a rua. Mas se eu tiver o número, aí eu tiro o on e coloco at, né? Examples: I live at, né? É no número 300 aí na rua Valadares. Por isso tenho aqui o at. Vamos iniciar agora o estudo da preposição at, né? A preposição at é utilizada nos seguintes casos: para indicar horários. Exemplo: I woke up at 9, né? Às 9 horas, eu acordei às 9 horas. Então, diante de horários, eu uso qual preposição? At, que significa as, né? Para indicar locais específicos.
She was lunch at school every day. Ela almoça na escola todos os dias. Novamente aqui para indicar um local específico, né? Ela almoça na escola todos os dias. Observe que o uso da preposição não está ligado à tradução, né? Está ligado às regras que cada preposição aqui em inglês tem. Não adianta só traduzir e sair usando a preposição de qualquer maneira. A próxima, então, o at aqui tem poucas regras, né? Bem simples. To, a preposição to é utilizada nos seguintes casos: para indicar movimento, posição, destino ou direção. We are going to Canada, né? Nós vamos para o Canadá. Então aqui está indicando movimento, destino. Para indicar duração de tempo, início e fim de um período. Então aqui está dizendo que eu estudei português de 1999 a 2005, né? Está indicando duração de tempo. Pode ser usada também para indicar distância. It's about 2 blocks from the supermarket to her place. São cerca de 2 quarteirões do supermercado até a casa dela. Então aqui está indicando distância. Para indicar a comparação entre coisas. Então, a quarta regra aqui, para indicar comparação entre coisas, né? I prefer going to the movies to staying at home. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Então, ela foi usada aqui para indicar uma comparação. Prefiro ir ao cinema do que ficar em casa, né? 5. Para indicar o motivo ou propósito. Nesse caso, a preposição é seguida de verbo. We go out to relax and have fun. Nós saímos para relaxar e nos divertir. Próxima preposição, for. A preposição for é utilizada nos seguintes casos: para indicar duração de tempo. Vamos ver aqui a tradução. Trabalhei na escola por 4 anos. For 4 years. Observe que aqui é a preposição for. Aqui é o número 4, né? E aqui anos. I've worked at school for 4 years, né? 2. Para indicar finalidade ou função de algo. Neste caso, geralmente é seguido de gerúndio. Então aqui foi utilizado, vamos ler a frase em português: um barbeador é usado para fazer a barba. Então nessa frase aqui está falando da finalidade do barbeador, né? Para indicar benefício ou favor. Então aqui ela vai ser usada para indicar benefício ou favor, né? Exercise is very good for the heart. Fazer exercício é muito bom para a saúde. Para indicar motivo ou propósito. No entanto, diferentemente de to, ele é seguido de substantivo. This area is for guests only. Esta área é só para convidados, né? Então, que foi usado para indicar motivo ou propósito. No entanto, diferente de to, ele é seguido de substantivo. Então, temos aqui um substantivo depois da preposição.